Sejam bem-vindos ao Ponto Negócio, podcast da Treinacons, mais um episódio aqui iniciando. Meu nome é Leandro Buturi, sou sócio da Treinacons. Estarei aqui na condução juntamente com o meu amigo, sócio e companheiro Rodrigo Fernandes. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Lê? Bom, estamos iniciando aí mais um podcast. Isso aí. E está muito legal, hein, Lê? Muitos Esse realmente debates, tá muito gestão interessante. estratégica. Cara, e hoje o tema é um tema bem diferente, né? Hoje Desafiador nós também. buscamos um tema muito desafiador, né? Nós inventamos aqui de discutir o que muda na gestão. E é muito impactante, né? Vai gerar aí muitos resultados para quem está nos acompanhando. Vocês vão ter condições de entender muitos pontos relevantes, até mesmo porque nós tivemos uma preocupação, né, Lê? Em buscar um convidado aí para este episódio, né? Que não apenas entende de gestão em um cenário aqui mais local, mas eu acho que ele já andou um pouquinho, já teve muitas oportunidades aí no mundo dos negócios. Sim. O Lê vai fazer a apresentação aí do nosso convidado de hoje, mas sem dúvida vocês vão adorar esse momento e vocês vão aprender muito sobre gestão, mas principalmente fiquem bem atentos, porque vai ter muita informação aí de alto valor para o futuro do desenvolvimento do seu negócio. Realmente. Antes da gente apresentar o nosso convidado, quero só aqui dar aquele recadinho de sempre para assistir os episódios, não só esse, mas todos os outros episódios do podcast. Vocês podem estar conferindo nas plataformas aí de redes sociais, do YouTube, Spotify, tanto da Treinacons quanto da Rádio Metrópole, e também nas transmissões da Rádio Metrópole às terças-feiras, às 19 horas. Vocês podem aí conferir. Depois o Danilão aí, acho que já colocou, né, Danilão? QR Code aí na tela para que vocês possam estar nos acompanhando aí, não só esse episódio, mas todos os outros. Bom, vamos apresentar o nosso convidado. Hoje nós temos aqui o Alan Brusulato, profissional aí que aceitou de imediato aí, um parceiro nosso já há algum tempo, que a gente tem um relacionamento. O Alan que iniciou como office boy na InfoCenter, foi gerente de vendas na AWS, hoje é diretor de negócios, da unidade de negócios de softwares na América Latina da Philips, está viajando um pouco aí a América Latina e hoje trouxemos ele aqui para contribuir nessa temática que nós pensamos no nome dele para estar abordando sobre o que muda na gestão. Alan, seja muito bem-vindo aí ao Ponto Negócio. Bacana, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos para esse bate-papo, vamos entender aí o que está mudando na gestão e vamos entender como que os grandes negócios, o que acontece em grandes negócios pode ser aplicado em pequenos e médios também. Legal, e isso é realmente um fato, tá, Alan? Eu e o Rodrigo, quando nós estruturamos as temáticas, os episódios, na verdade, da primeira temporada, nós pensamos as pessoas mais indicadas para falar sobre cada uma das temáticas e acreditamos que você é a pessoa aí da qual está aí no nosso convívio, de que teria uma boa visão sobre falar o que de fato muda na gestão. Por quê? Porque você tem contato hoje a nível, vamos dizer aí, mundial, digamos assim, e você tem muita aí autoridade e domínio para estar falando sobre o que muda na gestão e também na gestão estratégica. Alan, como que um Oswaldo Cruzense se tornou diretor na Philips? Conta um pouquinho para nós essa trajetória. Vamos lá, estou aqui pensando aqui nessa pergunta. Sabia, foram até virar diretor na Philips 28 anos a minha trajetória. Então, a primeira mensagem aqui é que a vida profissional ou a carreira profissional não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então não existe atalho. Talvez você não saiba, mas o meu primeiro emprego foi no Saito. Legal. Eu comecei a trabalhar na sapataria Saito como cobrador. Legal. E minha primeira ferramenta de trabalho foi uma barra forte azul e uma pastinha de cobrança. Então comecei ali numa rotina pesada de cobrar. Então, todo dia, a pastinha cheia de cobrança e vamos para cima começar a cobrar.
Mas desde o início, quando eu via o pessoal que vendia, o time de vendas, né? Ali da Saito, a molecada, né? Porque ali é incrível, um ambiente Até muito hoje. inspirado. Até hoje. Eu passo ali, eu sinto que ali é minha casa. E eu via, né? Então eu falei assim, cara, o meu objetivo é ser vendedor. Porque pra mim eles eram o máximo da carreira profissional que eu ia chegar. E era o meu sonho estar ali com eles. Então, pra começar ali, eu tinha que fazer a minha cobrança e poder ficar mais tempo na loja, para ter mais tempo dentro da loja com eles. Uhum. E eu comecei a entender o que eu tinha que fazer para melhorar minha cobrança. E eu lembro muito assim que um dia um cliente deu um cheque, ó, me dá um cheque para daqui a alguns dias. E eu falei, opa, eu peguei o cheque, já não precisava mais, não preciso mais voltar, não é passa amanhã ou passa na semana que vem. E aí os clientes eu falava, me dá um cheque para daqui 2 dias, me dá um cheque para não ter que voltar aqui. E eu comecei a otimizar. 13 anos eu tinha na época. Uma 13 anos. estratégia já. Não, na estratégia, porque eu precisava passar tempo dentro da loja. E aí a primeira atividade é troca. Vendedor tem que vender e os outros meninos vão trocando. Então a dinâmica era, eu comecei a ter contato com o cliente fazendo troca. Chegava ali e ia trocando. Mas eu sabia que meu momento ia chegar. E eu comecei a ter oportunidade, comecei a vender. E foi dando certo. Rapidinho eu já estava fazendo cobrança e vendendo, eu já estava entre os melhores vendedores. E aí eu consegui sair da área de cobrança e focar em vendas lá em alguns meses. 3, 4, 5 meses, não lembro exato. Mas eu já sabia que era ali que eu tinha me encontrado. Legal. Mas eu também sabia que eu tinha que buscar. Fiquei 2, 3 anos no site. E tinha um negócio que falava assim, cara, vai vir um tal de computador aí que isso vai mudar o mundo. E a gente não tinha acesso, eu não sabia o que era. E aí eu fui procurar saber. E eu comecei a fazer um curso de computação. E o professor falava na época, ó, quem não souber computação, em 95 eu tô falando isso. Quem não souber computação vai ser analfabeto, vai ser o novo analfabeto. E eu estudava. Continuei estudando. Até que eu tive o convite para começar a trabalhar no que hoje é a arte, sistema, Sim. né, do Marcos Brusolato, que é meu primo. Legal. E eu falei assim, cara, e agora? Porque o desafio era, eu ia ganhar bem menos do que eu ganhava no site, mas eu tinha a visão de que eu precisava me desenvolver. Então eu comecei, topei, fui ganhar metade do salário para aprender a programar. E aí fui. E aí chegou a época da faculdade, onde todo mundo tem um desafio. Que curso eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu já sabia. Era isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Quero continuar trabalhando com programação, com desenvolvimento. Quero aprender esse negócio. E aí eu fui fazer faculdade, trabalhava de dia, fazia faculdade à noite. E aí eu comecei a ter contato com o pessoal que estava em São Paulo. Ele falou, cara, o meu futuro está em São Paulo. Eu quero trabalhar em São Paulo, porque tem negócio em São Paulo. E aí fui fazer alguns cursos em São Paulo, fui aprender. E quando eu chego naquela cidade, lá, vendo vivo, aquele mundo acontecendo, né? Aquele turbilhão de informação. E aí eu comecei a ter contato, que eu estudava livro de alguém da Microsoft, Oracle, que são empresas de tecnologia. E quando eu ia para São Paulo fazer algum treinamento, eu tinha contato com pessoas que trabalhavam nessas empresas. E eu meio que olhava assim, cara, esse cara é um deus. Ele trabalha nessa empresa, eu quero trabalhar aí também. E aí eu terminei a faculdade e tinha muito claro que meu futuro estava em São Paulo. Eu não ia ficar aqui. E aí eu fui para lá, morar em São Paulo. E eu fui numa época muito interessante. Eu cheguei em março de 2001 e ainda estava bombando o trabalho na internet. Então eu arrumei emprego muito rápido. 3, 4 vezes por dia eu recebia proposta para mudar de emprego. Tava um turbilhão de coisa acontecendo. E aí fui trabalhar em consultoria, viajei muito no Brasil pela consultoria que eu trabalhava. E aí eu comecei a pensar, e aí agora? Qual que vai ser meu próximo passo? Para onde eu vou? Eu não sabia direito para onde eu ia estar. Mas eu comecei a analisar os conhecimentos e as lacunas que eu tinha de conhecimento. Então eu preciso me especializar em gestão de projetos, fui estudar gestão de projetos. Então eu sempre tive muito forte comigo uma visão que eu queria estar num próximo passo, que a gente não tem que saber exatamente qual que é esse próximo passo. A gente não sabe. Eu acredito muito que o nosso propósito é constante, ele muda, ele evolui.
Então, mas eu sempre tive muito claro que eu tinha que continuar progredindo. E para eu continuar progredindo, eu tinha que fazer o preenchimento dessas lacunas e buscar novos conhecimentos. E isso me fazia passar pelos momentos difíceis de uma forma mais fácil. Porque eu sabia que o problema que eu estava passando, a dificuldade de estar longe de casa, foi a primeira vez que fui morar fora de casa. Eu morei 21 anos na casa dos meus pais. Então eu já tinha amigos que daqui da cidade que já moravam, fizeram faculdade fora e moravam lá em São Paulo, mas eles já tinham feito 4 anos de faculdade fora. Acho que nessa época foi muitos, né? Muitos Eu odocruzense. lembro exatamente dessa época, bastante amigos nossos foram para lá, né? Principalmente trabalhar nessa área de tecnologia, Muito, muito. Então a gente se encontrava, era uma super comunidade, a gente fazia vários churrascos de final de semana juntos, né? E era a forma da gente se encontrar e estar próximo de casa. Então, uma curiosidade, todo mundo do interior, em algum momento, faz muita comparação do interior com a cidade grande. Uhum. Então, você vai sair para almoçar, você gasta um dinheiro e fala assim, cara, mas lá em Oswaldo Cruz eu comeria por uma semana esse dinheiro. Você paga o estacionamento, mas lá em Oswaldo Cruz não pago para estacionar. Então, você tem assim, né? E a gente até brincava muito. Você saía para comer um lanche, fala, cara, eu como 5 lanches lá em Oswaldo Cruz pelo valor que eu pago aqui. Só que é outra medida. Depois você vai acostumando, os números Sim. vão fazendo... Sim. Então, tem uma frase que hoje ela é muito forte para mim. E aí tem uma pessoa que eu tenho um convívio que ela costuma falar, que chama Vitor Reis, que ele fala muito sobre quem não entende a visão não suporta o processo. Porque se você não sabe para onde você está indo, você vai desistir na primeira dificuldade. E a gente vê isso muito na vida profissional, como funcionários ou empresários. Então, se você não tem clareza para onde você está indo, você não vai suportar o sofrimento, a agonia de estar ali no dia a dia. Então, olhando para isso, depois dessa fase de desenvolvimento de sistema, eu fui buscar conhecimento de gestão de projetos. Coincidentemente, um amigo que trabalhava comigo foi trabalhar na Roche, uma amiga, na verdade, e ela me chamou para ir trabalhar na Roche numa vaga de gestão de projetos. Então, eu estava preparado. Quando chegou, eu fui. E aí a Roche me desafiou bastante, me desafiou a falar outros idiomas. Viajei muito na América Latina, tive que aprender a falar espanhol. Em inglês eu sempre estudei, mas sempre mais ou menos, você nunca dá a dedicação e a importância que precisa. E aí me provocou muito isso, e foi me elevando muito a barra. Pela Roche eu tive a oportunidade de viajar à América Latina, morei na Espanha, 4 anos, trabalhei na Roche da Espanha e cuidei de projetos de Espanha e Portugal. Fui muito para a Alemanha, tive a oportunidade de conhecer a América Latina, a Europa, bem, assim, conheço bem. Depois fiquei 4 anos lá na Roche, na Espanha. Queria voltar para o Brasil. E aí surgiu uma oferta para eu vir trabalhar aqui de volta no Brasil. E aí da Roche eu fui para Philips. E aí na Philips construí minha carreira de gestão de projetos, muito especializado em algumas ferramentas de sistemas. Entrei na Philips para cuidar do SAP, que é um software grande de gestão empresarial. São ferramentas globais, então fiz muitos projetos de implantação. Peguei uma época muito interessante na Philips, que ela fez muitos desinvestimentos. Isso quer dizer, ela entendeu estrategicamente, que é o nosso tema aqui, que ela não deveria mais investir em alguns mercados onde ela era líder de mercado. Caramba. Então ela tinha 40%, 60% do mercado e ela entendeu que globalmente não fazia sentido continuar com esses negócios. E ela olhou para a área de saúde e falou, meu futuro é ser uma empresa especializada na área de saúde, com equipamentos, tomografia, ressonância, ultrassom, monitoramento e softwares. E esses desinvestimentos, ela vendeu o negócio de televisão da Philips, parte de áudio, fones, depois lâmpada, líder mundial de lâmpadas. Cara, não é o nosso negócio. Nós não vamos ser negócio de lâmpada, nós não vamos trabalhar em lâmpadas mais. E aí eu tive a oportunidade de criar do zero. Você abre um CNPJ novo e começa a migrar a empresa, criar uma empresa separada. Depois
na estratégia da Philips, ou ela vende, ou ela abre capital na bolsa e vai vendendo o negócio pouco a pouco. Isso me deu uma bagagem muito interessante, mas sempre focado na área de tecnologia. E eu também tinha a visão, o objetivo de trabalhar na área comercial, na área de negócio. E aí um outro ponto importante, quando a gente quer construir uma carreira e fazer uma transição, a gente precisa ter tempo nas empresas. Nada acontece muito, não adianta um ano você querer dar um salto, então precisa de tempo. E eu tive um tempo, eu tive 4 anos nessas funções mais técnicas, mais 4, onde eu fui assumindo projetos estratégicos de transformação, de abrir uma nova fábrica, de fechar uma fábrica, migrar a fábrica para uma outra região, juntar linhas de negócio, separar linhas de negócio, aumentar a rentabilidade. Então, todos esses projetos me ajudaram a conhecer de gestão e estratégia. Até eu chegar numa transição onde a gente criou uma área nova de soluções para os clientes da área de saúde, aí a Philips já estava focada em área de saúde. Então, a área de solução, a gente entendia o problema do cliente. Eu preciso de um novo centro radiológico. Então, o que você precisa? Eu preciso de equipamento médico, eu preciso construir, eu preciso de softwares. E a gente entregava um projeto fechado. Tá aqui, ó, o projeto arquitetônico, o seu projeto de equipamento, sua sala blindada, por tantos milhões. E o cliente tinha um projeto chave em mão, que a gente fala, né? E a gente entrega esse projeto para o cliente. E aí eu fui assumindo cada vez mais responsabilidades na área comercial, fui me desenvolvendo, tive a oportunidade, um convite para ir trabalhar na AWS. A AWS tinha uma área de saúde, mas estava em expansão. Então, a minha chegada ali foi muito interessante porque eu já conhecia muitos clientes da área de saúde. Com essa visão de solução de negócio, a gente entendia qual é o problema, qual é o desafio do cliente. O cliente é um hospital, por exemplo, e ele precisa... Um exemplo aqui, ele precisa garantir que todas as prescrições de tomografia, por exemplo, que eles fazem de um paciente que está tendo alta, seja feita dentro da rede do hospital e não fora do hospital, ou numa rede concorrente. Ele perde receita. Esse é o problema. Como não perder receita das prescrições dos grandes equipamentos? Então, esse é o problema do cliente. Como que a tecnologia ajuda ele a resolver esse problema? Então, era onde a gente entrava. Porque se a gente entrar só com a parte técnica de equipamentos ou software sem entender o problema, a gente não endereça. E com isso a gente entende o problema e fala, ó, a sua solução vai ser isso. Eu preciso que, quando for prescrito uma tomografia, a sua área de concierge, que são as pessoas que estão lá cuidando dos seus pacientes, receba uma notificação de que foi prescrito uma tomografia, ligue para o paciente que está dentro do quarto ainda e já dê as datas de agendamento. Você está saindo de alta, eu já gostaria de agendar esse exame para hoje ou para amanhã. Então você garante que o paciente fica dentro da rede e a receita fica dentro da sua rede. Então você vê que a tecnologia, ela é um pedaço, uma parte. Primeiro você precisa entender o desafio de negócio. Isso sempre foi um ponto muito forte que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos. Então, qual que é o problema que você tem? Depois a gente vai buscar a solução. E não, eu tenho uma solução e eu vou procurar um problema para essa solução, né? Contrário, né? Ao contrário. E aí, depois de 1 ano e 8 meses, a Philips me chamou de volta. Falou, vem aqui, nós temos um mega desafio na área de software. A gente entende que você vai conseguir ajudar a gente a liderar essa transformação. Fiz alguns cheques de alinhamento de para onde a empresa estava indo, se os nossos valores ainda estavam iguais, faziam sentido. Fez sentido, eu voltei para a Philips. Aí nessa volta, eu já voltei com um cargo de diretor de desenvolvimento de negócios para a América Latina. Nós estamos fazendo coisas muito bacanas, incríveis assim dentro da Philips. Um ecossistema de parceiros. Então a gente entende que por mais qualidade que a gente tem nos nossos produtos, que a gente resolva boa parte dos problemas dos nossos clientes, a gente não vai resolver sozinho. Então a gente está abrindo as nossas plataformas para empresas, para startups que estão inovando
se plugar e complementar o nosso portfólio. E os nossos clientes, que são grandes hospitais, eles conseguem, de uma maneira muito simples, trazer inovação que não está no nosso core, porque nós vamos entregar muita inovação para eles, dentro dos nossos produtos, mas vai ter coisas muito específicas que ele vai buscar uma empresa específica que desenvolve aquela solução, pluga nos nossos produtos e a gente garante qualidade, escalabilidade e segurança de tudo que a gente vem fazendo. E agora, recentemente, no mês de março, dia 1º de março, eu assumi comercialmente uma unidade de negócio da Philips, que é essa área de software. Então, assim, tentei resumir aqui, mas a mensagem principal é que você precisa tempo, você precisa dedicação e muito trabalho para você conseguir realmente chegar em cargos de liderança em grandes empresas. Então não tem pílula mágica, não tem 3 passos, não tem assiste o vídeo e assina minha live, essas coisas, arrasta para cima, exato. Não é aí, é trabalho duro e todo dia fazer a coisa certa. Legal. Bom, eu comentei, né, Lê, que nós tínhamos encontrado aí a pessoa certa para falar desse novo cenário aí das mudanças na gestão. Alan, enquanto você estava falando aqui, eu estava refletindo sobre tudo que você estava comentando e como é interessante, né? Você vê todo o processo que você comentou da Philips, de trabalhar aí, descontinuando algumas linhas, entrando em outros cenários, outros mercados, é a gestão estratégica. A gestão estratégica, ela direciona todo o processo do negócio, né? É muito importante que todos os gestores, essa foi uma preocupação nossa, né? Que todos os gestores entendam que a gestão estratégica é a base do sucesso do seu negócio. E tem muitas empresas por aí que acabam, né, se aventurando aí sem essa gestão estratégica. Então, o impacto é enorme, muito forte, né? As consequências depois, elas são enormes. Mas um outro fator também que eu gostaria ainda de debater em cima dessa pergunta é o quanto você é exemplo para os jovens aqui, principalmente no nosso município, mas região, né? Há quantos anos as pessoas já vêm se inspirando na sua história, no seu estudo de caso, né? Que você inicia aqui uma trajetória como a grande maioria, né? Começou assim, eu também comecei ali fazendo cobranças, e você chegar a esse ponto profissional é muito legal. Então, eu acompanhei isso durante todos esses anos de sua evolução, por estar próximo ali, um certo ciclo de amizade com você, com pessoas ali que nós convivemos junto. Então, eu acho isso muito legal, né? Esse exemplo que você passou nesses 20 anos aí, para todos, né? Para todos que foram te acompanhando. E um outro fator muito legal, Lê, que eu gostaria ainda de falar nesse início, é o quanto você contribui com o Oswaldo Cruz, cara. É muito legal para tudo que chama você, não, estou aqui, estou presente, eu dou um jeito, eu vou, e espera aí, deixa eu ativar aqui minha rede de contatos, né? Eu sei de muitos trabalhos voluntários que você fez, coisas que você trouxe para o Oswaldo Cruz. Então, cara, que show de bola. Obrigado, parabéns. Né? Obrigado. Isso é muito legal. Você saiu de Oswaldo Cruz, mas você é de Oswaldo Cruz, né? Eu saí de Oswaldo... A primeira coisa que eu falo, de Oswaldo Cruz para o mundo. Isso. E a segunda é que eu saí de Oswaldo Cruz, mas Oswaldo Cruz não saiu de mim. Isso. E um ponto importante, muito importante, que a gente se prende muito em ter retorno imediato das coisas. Vocês já ouviram eu falando aqui. O segredo é longo prazo, trabalho, constância, e o retorno não é no curto prazo. Então, tudo isso que eu tenho feito, tentado colaborar da forma que eu posso, nunca é para agora, é olhando que talvez tudo isso que eu faço, eu consigo transformar uma vida, uma pessoa que se inspira e fala, cara, se esse cara que é igual eu, que saiu do mesmo bairro e que estudou na mesma escola, consegue e tá trabalhando e teve e progrediu, prosperou no sentido amplo da palavra, não é prosperar com dinheiro, é ter uma vida feliz, valorizar os amigos, estar próximo. Conquistar os propósitos profissionais, né? Exato. Um exemplo de alguém que estiver assistindo aqui e mudou uma vida, já valeu todo o investimento de estar aqui com vocês. Legal. Bom, dentro desse cenário, com toda a sua experiência, essa nova realidade que nós estamos vivendo, a tecnologia cada vez ela vem ganhando mais espaço na gestão de negócios, né?
Há um tempo atrás se discutia muito a tecnologia em uma área específica ali, agora ela dominou todas as áreas, isso já, né, daria para perceber que ocorreria, mas você tem a oportunidade de ter contato com muitos gestores, muitos líderes, e entender essa nova realidade dos negócios, né? O que você compreende, Alan, em relação às novas habilidades, competências que esses gestores, os líderes, eles têm que estar atentos para os próximos passos, para lidar com essa nova realidade dos negócios? O que você compreende dessa linha de trabalho? Legal. Olha só, quando você estava me falando sobre a gestão estratégica, só queria comentar um ponto aqui antes de entrar nesse assunto. Quando você tem uma estratégia, você tem a visão e você sabe para onde você está indo, fica muito mais fácil você falar não para várias coisas. Sim. Então, o planejamento estratégico e como vocês organizaram os podcasts aqui é um mini MBA. Então, você vai aprender a importância, o porquê. E hoje, a gestão estratégica e cargos de executivos e de gestão, ele é muito no falar não. Eu não quero fazer, não faz sentido, não é agora. Porque ideias mirabolantes tem muitas ideias. Sim. E aí você fala, cara, isso vai me entregar o que eu preciso agora? Vai me entregar, faz parte do que a gente colocou como os nossos objetivos? Não, então fora. Porque a gente tem essa tentação de deixar se levar por grandes ideias. Essa grande ideia que não vai me impactar no meu lucro, não vai diminuir o meu custo agora, né? E não tá alinhado, cara, beleza, entendi, mas vamos falar depois. Não é agora. Então isso ajuda muito a gente a ter foco, porque gestão é foco e falar não. E traz muita qualidade para tomada de decisão. E traz muita né? qualidade para tomada de decisão. Que é exatamente o que você está falando. Como fala aquela frase lá? Gestão estratégica é saber Saber o que não fazer. Saber o que não fazer. Boa. Isso aí, é exatamente isso. Então fica muito mais fácil quando você tem claro, e aí eu falo bastante que você tem que executar e comunicar. Então as pessoas, os seus liderados, os seus gestores, os seus funcionários, têm que conhecer, têm que comunicar, investir em comunicar. Eu uso muito a palavra evangelizar. É todo dia, cara. Não adianta você falar uma vez e achar que vai resolver. A pessoa vai entender. Não vai entender. Ela, no primeiro momento, ela vai deixar aquilo lá. Então, você tem que estar sempre reforçando. A nossa missão estratégica é esse. Quais os indicadores? Aí vocês vão explorar depois. Mas é muito importante falar não. E Legal. você vai ter que girar os pratos da prioridade e vai ter prato que não é prioridade que vai cair. Sim. E você tem que estar preparado para isso, né? Então, e aí quando a gente olha para o que mudou, que é o tema da nossa conversa aqui, a tecnologia, ela está agora, como você comentou, dentro da nossa organização. Como que a gente consegue tirar proveito de tudo isso, de toda essa tecnologia que está acontecendo? Então, hoje a gente ainda vê esse emaranhado, essa avalanche de tecnologia chegando, e aí tecnologia não é só computação e celular, mas mudança de processo. Então, como que eu adapto a minha organização? E vem cada vez mais rápido. Então, um exemplo aqui, né, lá anos atrás, na Infocenter, aqui, que é a empresa da minha família, eu falava para eles, pessoal, vai vir, a gente tá arrumando desktop aqui, esse computador com a base, mas tá vindo notebook. E aí, como vocês estão preparando para o notebook? Ah, vai demorar, não vai chegar. Mas realmente demorava para chegar. Demorava 2 anos, 3 anos, quando tinha uma tendência acontecendo num grande centro até chegar aqui, no interior. E aí dá um certo conforto, um tempo para você. Um fôlego, né? Um fôlego. Mas eles começaram a ver e começaram a correr atrás, foram buscar conhecimento. Depois, a grande outra mudança é celular. Nós vamos começar... Pessoal, já tá todo mundo com o telefone na mão. Com smartphone. Já tem muito mais gente usando para resolver todo o problema no smartphone do que no computador. E eu vejo isso muito na minha esposa, que ela é mais nova que eu. 5 anos, que ela já fazia tudo no celular e eu ainda olhando pro notebook. Gosto de estar no notebook. É mais confortável ali para mim. Só que essas ondas, elas estão diminuindo o tempo. O prazo está encurtando. O prazo está encurtando. Então, como que vocês olham para o negócio de vocês, para a atividade que vocês fazem dentro da empresa de vocês,
e saem da forma como vocês executam hoje para executar de uma forma mais inteligente. Então, esse é um primeiro ponto. As tecnologias estão chegando. Tomada de decisão baseada em dados. Hoje, as empresas têm acesso, a grande maioria aqui, a pelo menos um software de gestão, certo? E vocês estão usando, a pergunta é, vocês estão usando essas informações para tomada de decisão? E aí a gente ainda começa a trazer agora um elemento de inteligência artificial. E está muito fácil. Você tem o chat GPT que você pode assinar ele o 3.5 gratuito. E ele já faz um montão de coisa. Então, como que você traz essas tecnologias para o seu dia a dia? Esse é o desafio, né? A tomada de decisão baseada em dados. Tem uma frase que a gente usa muito que se você não tem dados, você é só mais uma pessoa com opinião. Porque você não está me mostrando número, você não está me mostrando tendência, você não está me mostrando nada. Base em achismo. Base em achismo. E hoje a gente já não precisa tomar decisão assim, a gente não deve mais tomar decisões dessa forma. Eu vou tomar uma decisão de compra de estoque baseado lá na minha curva ABC, por exemplo, é uma forma, mas eu consigo hoje pegar o meu relatório da minha curva ABC, subir ele numa plataforma, numa inteligência artificial e fazer perguntas para ele. Ó, eu estou aqui no interior de São Paulo, 600 quilômetros da capital, é uma região mais quente, que chove não sei o quê, e eu consigo dar um contexto, me fala, o que eu compro? E ele vai te sugerir o que você compra. Então a gente precisa começar a trazer essas tecnologias para mais perto da gente, do nosso dia a dia. Para empresas que estão ouvindo a gente, que é o caso da Philips, que eu trabalho, a inteligência artificial a gente está trazendo dentro das nossas plataformas. Por quê? Porque ela vai ser um acelerador muito grande de produtividade. As pessoas, elas vão começar... Você já está usando no teu smartphone muita solução ali dentro de inteligência artificial. Mas como que você traz para o seu dia a dia? Então, nós como fabricante, a gente bota dentro da solução e faz com que o cliente tenha uma experiência na verdade, quando a gente está na área de saúde, segura, porque não pode ser qualquer tecnologia de qualquer forma. Tá fácil, ele não tem que... Hoje tem 50 ferramentas de inteligência artificial, cada uma para um propósito. E a gente acaba entrando numa agonia de querer entender tudo. E a gente não vai entender todas. Então a gente tem que entender para o nosso propósito. Então o fabricante de tecnologia aqui da região, da cidade, precisa começar a trazer elementos de inteligência artificial. Como eu comentei, como você cria uma curva ABC inteligente? Sem eu ter que tirar o dado do meu sistema de gestão, fazer uma carga dele na plataforma de inteligência artificial e fazer perguntas. Por que eu já não posso perguntar direto no meu software de gestão e por dentro ele me traz a tecnologia? Uhum. Então, e ainda a gente vê muitas pessoas, com tudo isso acontecendo, muitas pessoas que não conseguem nem usar o Excel direito, né? Então, a gente tem muito que evoluir. Isso são 2 aspectos da transformação. Um outro aspecto é quando a gente olha o ambiente de trabalho. Que muda na gestão em grandes empresas é que os funcionários, a gente passou por uma pandemia, onde empresas foram forçadas do dia para a noite a colocar os seus funcionários para trabalhar de casa. A grande maioria não estava preparada. Sobre tecnologia, processo. Foi uma pandemia, realmente, né? Hoje a gente vive um ambiente de trabalho híbrido, onde se combina parte do trabalho no escritório, parte do trabalho em casa. A gente entendeu que em grandes centros a gente passa muitas horas se deslocando. E quando eu estou dirigindo em São Paulo de um lugar para o outro, 1 hora de um lugar para o outro, cara, é 1 hora que eu poderia estar sentado na frente do meu computador trabalhando. E eu trabalho com a Europa, com os Estados Unidos e América Latina, vários fusos horários diferentes e muito online. Então isso teve uma mudança muito grande. E aqui no interior o que eu vejo que mudou bastante é que tem muitas pessoas aqui no interior trabalhando para grandes empresas fora daqui. E aí fora daqui pode ser em grandes centros ou em outros países. E é o mesmo trabalho que eu faço quando eu estou no escritório,
é o trabalho que eu faço aqui a 1.000 quilômetros, 600 quilômetros de distância. Uhum. Essa análise aí que você falou, nós estamos exportando a mão de obra e não estamos importando ela, né? Exato. E por que o empresário, o empreendedor, não busca esses recursos fora? Eu preciso de uma pessoa muito especializada para resolver um problema pontual dentro da minha empresa. Por que eu não trago essa pessoa? Ela agrega, faz o que tem que fazer e vai embora. E ela não precisa vir aqui se deslocar. Acho que é muito cultural É ainda muito também, cultural. né? Alan, Existe uma barreira, né? pegando até esse gancho aí, tava vendo recentemente que o Brasil, ele é um grande gerador de digital service, né? Que é o serviço digital, até mesmo pela questão fuso horário com Nova York, é diferente lá o chinês, o indiano, que, pô, para os Estados Unidos, até mesmo em alguns momentos para a Europa, porque eu acho que o fuso horário, ele importa bastante na hora de você Importa. trabalhar para outras localidades, a pessoa trabalhar daqui para lá. E eu acho que o Brasil ele tem também esse potencial. O brasileiro ele é um povo inteligente Muito. e que E vem criativo. exato, e isso é fundamental também para a tecnologia, para todo esse ambiente, né? Então acho que esse processo do home office, como você estava falando, como você está abordando, é mais também a capacidade que você tem de conseguir aproveitar talentos, aproveitar mão de obra, onde você não se limita mais só aqui à sua localidade, mas também a outras regiões e trazer essa mão de obra para cá e gerar resultados, enfim. Exato, exato. É isso E a aí. gente tem, e se você pega a Califórnia nos Estados Unidos, ela tá num fuso horário, para quem tá na Europa, dá quase 12 horas de diferença. Uhum. E aí um dos desafios de quem trabalha em empresas multinacionais que estão espalhadas pelo mundo é encontrar horário que coincida. A gente estava fazendo um trabalho com um pessoal que estava na Austrália. E aí a Austrália, ele tinha que entrar para funcionar para ele, se eu não me engano, era 5 da manhã para ele, 5 da tarde para mim e 11 horas da noite na Europa. Era o único horário que a gente conseguia trabalhar junto. E eu tava sofrendo, era o que tava sofrendo menos. Também tem uma outra história curiosa, que eu tava fazendo um trabalho com um colega da Índia, e o meu horário de manhã é muito ocupado por conta da demanda da Europa. E eu sempre coloco as reuniões que eu posso na parte da tarde, 4, 5 horas da tarde. E aí, e ele entrava nas reuniões, a gente já tava algumas semanas trabalhando junto, e aí eu pensei, cara, deixa eu perguntar que horas que esse cara tá entrando na reunião comigo aqui. E era 1 hora da manhã. Mas por que você não me falou que você estava entrando 1 hora da manhã? Que horário que eu te ajudo? Pra gente ter um horário mais sano pra todo mundo. Um horário bom pra mim, que tá num horário bacana pra eu trabalhar, é 7h30 da manhã. 8 horas tá legal pra mim. Então, a cada 15 dias eu me conecto com ele nesse horário. 7h30, 8 horas. Uhum. Então, o fuso horário e o híbrido, o remoto junto com o híbrido, tá transformando. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar no escritório. Porque a criação, a troca, ela é muito forte. No remoto, nas agendas remotas, geralmente você entra com uma pauta muito fechada já. Nós vamos falar de 3 assuntos, nós temos que tomar uma decisão aqui. E aí, beleza, funciona. Funciona super bem. Só que o cafezinho é o que faz diferença. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar, eu nunca fumei, mas eu tinha muito os programadores sêniores, os caras que eram os deuses, todo mundo fumava. E aí o que eu descobri? Que eu tinha que ir lá fumar com os caras, porque eu ia pedir dica pra eles de o que eu tinha que fazer, e os caras não falava direito, ou respondia torto. E a hora que eles estavam lá fumando, no momento de descontração, era a hora que eles me respondiam. Eu falei, cara, eu tô com um problema, tá. E todo mundo colaborava. Então eu não fumei direto, mas Poxa, indiretamente. Mas eu descobri que ali tinha valor. Uhum. E aí, o que eu tento fazer muito com os times vamos pro escritório, não é para ficar fazendo reunião online do escritório. Sim. É pra gente sentar e trocar ideia, ter momentos de troca. Então, o ambiente de trabalho, eu acredito que o ambiente de trabalho híbrido, ele veio para ficar. Legal. Só o home office Não eu acho funciona. difícil, que não vai funcionar. Funciona
mas não é onde você vai tirar o maior valor. Pontual, né? Algumas situações. As empresas multinacionais como Amazon, Oracle, Google, eles já anunciaram publicamente nas revistas, Sim. nos jornais, que Samsung, eu vi também. o trabalho deles é voltar para o escritório. Eles estão Nós fazendo o efeito reverso. Nós somos uma empresa voltada para o escritório, centrada no escritório, é onde se cria. Então a gente vai encontrar o equilíbrio. E Sim. aqui os recursos, as pessoas estão distribuídas pelo mundo, a gente tem que encontrar a melhor forma de usar todas essas pessoas. Legal, Alan. Essa pergunta que o Rodrigo fez, né, ela cai muito em cima ali de situações de características, competências. Hoje por mais que a sua formação ela é tecnologia, né? Hoje eu ouço o nome do Alan, eu vejo o Alan um profissional de negócio. E não mais, assim, pelo contato, a marca Alan Brusolato para mim está muito mais voltada à gestão. Você enxerga isso? Sim. Que hoje você deixou de ser o programador e hoje você é o gestor e vou além. Quais foram os desafios ali? Quais competências, habilidades que você viu que você teve que desenvolver para você passar por esse processo? Isso é verdade, assim, é um esforço que eu tive para construir. Eu tive muitos bons mentores na minha carreira. Sou muito grato por vários executivos que passaram pelo meu caminho, que me ajudaram a construir esse perfil. Então, realmente, assim, foi um processo de transição do técnico de desenvolvimento para o gestor de projetos, que aí você gerencia pessoas e muitas vezes o gestor de projetos, ele não tem a gestão direta dos recursos, então ele gerencia muito por influência, né, a gestão dos recursos. E eu entendi que nessa transição eu precisava saber discutir problema, precisava saber discutir a dor do que tá. Qual que é o problema que a gente está resolvendo? Então, que na verdade, assim, quando a gente vai falar qualquer pilar que você pega, mas vendas, quando a gente está falando sobre venda, a gente está resolvendo um problema, a gente tem que entender qual que é o problema que a gente está resolvendo. E todo esse processo foi uma construção de olhar e falar assim, agora eu não sou mais o programador, eu sei programar, mas eu não sou mais eu que faço. A gente tem que evitar essa tendência de querer sentar e fazer. E eu fui olhando muito para isso. Então, quais habilidades eu preciso desenvolver? Quem está na cadeira, na cadeira que eu quero alcançar como gestor, como ele se comporta? O que ele faz? Quando a gente está numa reunião conjunta, quais as perguntas que ele que as pessoas fazem? Para tentar entender e olhar como eu me desenvolvo, né? E hoje assim, hoje é bem natural até esse olhar de negócio, mas é uma construção. Então, e às vezes vem demandas ou vem perguntas que eu falo, como que eu não pensei nisso? Como que esse cara tá me perguntando isso? Tá tão óbvio. Mas olhar para negócio é entender como que se ganha dinheiro, como que é simples quando você pensa, como eu gero lucro? Essa ação que eu estou fazendo está gerando lucro, está reduzindo o custo? Ou estou trazendo qual outro benefício social para a empresa? Se a gente não tiver esse olhar para esses pilares, a gente vai estar olhando, a gente vai começar a falar de inovar por inovar, sem inovar por um propósito. Então essa visão de negócio é muito importante para entender para onde a organização está indo. E eu falo muito para o time, para as pessoas que trabalham comigo, que a gente se preocupa muito com o conhecimento técnico, né? Então, como que eu resolvo um problema? Ferramenta, gestão, programação, um pote, vamos chamar de um pote técnico, conhecimento técnico, e a gente tem um pote de negócio, de conhecer de negócio. Então, quando eu estou inserido e eu vou conversar com o cliente ele valoriza muito mais, as pessoas valorizam muito mais o conhecimento em negócio do que o técnico. Por quê? Porque eu preciso, se a gente vai falar sobre gestão de um hospital ou gestão de um plano de saúde, eu quero vender uma solução para um cliente, investir milhões para comprar uma solução minha, eu tenho que entender qual que é o cenário
que esse cliente está envolvido. Ele está no Brasil, quais são as características do mercado dele no Brasil? Como que ele ganha dinheiro no Brasil? Ele é dependente de plano de saúde? A gente sabe que a maioria dos planos de saúde no Brasil estão com problema. Então, se eu tenho um hospital que ele é dependente de plano de saúde, ele tem algumas limitações. Não, esse só atende SUS. O que isso quer dizer quando ele só atende SUS? Né? Quais as dificuldades? Não, esse é um cliente do México. Como que é o mercado do México? É um mercado de grandes hospitais? Um mercado de hospitais médios? Essa solução é... Uma das coisas que surpreende bastante é que cada país na América Latina tem uma característica de mercado diferente. E você precisa se dedicar a conhecer o mercado, conhecer do negócio que você está inserido. Se você trabalha numa loja de informática, você tem que entender sobre tendência, o que está acontecendo, para você poder discutir. Você sabia que essa tecnologia vai te ajudar a melhorar o seu processo? Então, você tem que ter muito contexto e estudar muito sobre negócio, para você ser relevante para o teu cliente. Teve um caso curioso, aconteceu algumas semanas atrás, que nós fomos fazer um evento num cliente. Um evento é três apresentações sobre os nossos produtos. E aí o cliente me ligou, ele falou, eu quero que você direcione a apresentação dos seus produtos para vir falar sobre inteligência artificial. Só que não é só isso. Você tem que vir aqui me contar uma coisa que eu não sei. Porque eu tenho um time de cientistas de dados, estou investindo muito no meu time para desenvolver e trazer tecnologia com inteligência artificial. E eu quero que você venha aqui me contar o que eu não sei. Porque o que eu sei eu não quero saber. Beleza? Beleza. Desligou o telefone. Caramba, e agora? Desafio, hein? E um dia antes só, tá? Essa agenda já estava marcada com mais de meses. Vai ficar emocionante, né? E aí, rapidinho, direcionamos as apresentações. E no final da apresentação, esse cliente olha pro time dele e fala assim, olha o que esses caras estão fazendo aqui. Por quê? Porque a gente conhece o cliente, conhece as dores que ele tem e conecta os desafios, a tecnologia para resolver os problemas que eles têm. Visão de negócio. Visão de negócio. Então, e aí é um pouco das técnicas que a gente vem desenvolvendo durante a carreira. Então, fazer o cliente perceber a dor, né? A pessoa, isso é uma dor para você? É uma dor. Então, beleza. Olha só como que eu vou te resolver, como que eu vou endereçar essa dor. Então, passa muito por isso. É sempre sobre o outro e nunca sobre mim ou a minha empresa. Tem uma outra coisa também que eu uso bastante, que você é o que menos fala. O seu cliente tem que falar 70%, a outra pessoa tem que falar 70%. Você vai falar só 30%. Você não tem que ser nunca a pessoa que mais fala. Então, se você consegue manter uma conversa e fazer a outra pessoa falar, e eu tenho isso muito como medida minha, e hoje eu tô falando mais aqui. Mas esse é o objetivo, é você falar. Mas você é nosso convidado. Obrigado. Mas é sempre... uma das minhas métricas numa conversa eu sempre tenho que fazer o meu interlocutor falar mais. Porque no final ele vai se sentir importante. É ele que tá falando. E muitas vezes, quando termina a conversa, o cara fala, cara, muito bom conversar com você. Não sei, cara, não falei nada, o cara falou o tempo inteiro. Mas é a forma da pessoa se sentir importante, né? Esse é o nosso método hoje, hein? Não muda. Vamos seguir nesse método. Hoje é você que fala, hein? Aí tem uma outra frase bem interessante que é assim, as pessoas, elas vão esquecer o que você fez, elas vão esquecer o que você disse, mas elas nunca vão esquecer o que você fez elas sentir. Então, a gente tem que fazer as pessoas que estão com a gente se sentir importante. E eu tive um líder na Amazon que ele era mestre nisso. Eu saía da reunião, eu me senti o cara mais da reunião com ele, eram altos e baixos, mas de altos e baixos dele me desafiar, mas no final eu sentia que eu era a pessoa importante que estava ali. Não era ele que era o presidente, era eu. E ele fazia isso com todas as pessoas. E as pessoas saíam dali, cara, como esse cara é um gentleman, como esse cara é um cavalheiro, que prazer que eu tenho de conversar com ele. E foi uma escola que eu tive também. Baita de um líder, né? É baita de um líder. É um baita de um líder. Porque ele faz muitos desafios com perguntas.
perguntando, e se você pensou nisso? E se acontecesse? Então, ele não vem com a pergunta pronta ou a resposta pronta. Ele te pergunta. Então, a liderança e gestão é muito isso, né? É sobre gerenciar pessoas, que é dos pontos que tem a gestão de talento, que também muda agora, muda depois tudo isso que a gente vem passando. Uhum. Então, hoje o acesso a talentos pelo remoto tá muito fácil. Sim. Você consegue... É difícil para você manter os talentos que trabalham no teu time, na tua empresa, no teu negócio. E também é fácil você buscar talentos em outros lugares. Então, essa gestão muda bastante também quando a gente fala sobre pessoas. Interessante esse ponto que você tocou aí a respeito de fazer as pessoas, elas resolverem, elas fazer, né? Eu acho que as empresas perdem tanto com não usar verdadeiramente a capacidade que as pessoas têm, né? Eu não tem como mensurar isso, mas é sempre aquela velha situação, ó, vai ali e faz aquilo. Não, peraí. Ele pode ter 3 maneiras diferentes de fazer, mas parece que nós estamos ali seguindo aquela rotina, aquele formato, acho que perde muito, né? E nenhuma, para quem está gerenciando a equipe ou está começando na gestão agora, nenhuma solução vai ser melhor que a que você daria. Uhum. Vamos partir daí. Se eu quero mudar esse copo aqui, essa xícara de lado aqui, esse é o meu jeito de fazer e vai ser o meu melhor jeito. Se vier uma pessoa e fizer o contrário, cara, também tá certo. Ela girou, é o jeito dela. Então, a gente tem que orientar, não é delargar, né? Delegar da forma correta, mas não é a melhor maneira, mas deixa a pessoa executar e enfim, ela tá ali para isso, né? Exatamente. Muito bom. Alan, com toda a sua vivência em outros países, já trabalhou aí em várias empresas com grande representatividade, como que você conseguiria definir ali a gestão estratégica e também o impacto dela para a empresa ou para o contexto empresarial do qual ela atua ali? Gestão estratégica para você é o quê? Gestão estratégica para mim é definir o caminho que a gente quer seguir. Depois, e o sonho grande. E aí tem um ponto que é a gestão estratégica, ela envolve um sonho grande. Então, cada empresa coloca de um jeito. Na Amazon eles falam think big, pensa grande. Né? Então, você tem que pensar grande. A função que eu tenho hoje, dentro da descrição do meu trabalho, ela é olhar para a estratégia da empresa de longo prazo, converter ela na estratégia do ano, de 2024. A gente tem estratégia de 3, 5 anos, e eu tenho que olhar para essa estratégia e trazer ela para a execução do ano que a gente está. O nosso líder global, ele faz muito um L, assim, que ele fala de pivotar. Então, você pega a estratégia de 5 anos e converte ela na estratégia do curto prazo do ano. Legal. Então, a gestão estratégica é definir a visão para onde você está indo, quais são os pilares que vai te liderar ou vai te guiar. E depois você tem que olhar muito sobre... E depois você tem que pegar isso e criar... Até você chegar num plano de ir diminuindo o que você teve como visão, trazendo uma granularidade onde você vai começar a executar. E eu trabalho isso muito na estratégia e segmentação de cliente, segmentação do mercado. Então não vou atender a todo mundo. Eu não consigo. Não é todo o mercado que consegue ter o meu produto, que pode pagar pelo meu produto, ou que vai ver valor no meu produto, ou nos produtos que eu vendo. E assim é para todos. Sim. Então, quando você olha para onde você está indo, você segmenta, conhece o seu cliente, o seu público-alvo, vai ficar muito mais fácil para você poder direcionar as ações. Isso é igual nas grandes multinacionais. Então, você tem a estratégia global da companhia, depois você vai ter a estratégia, baseada na estratégia global, você vai quebrar ela por mercados. Então, quando eu olho para o mercado nos Estados Unidos, América Latina, Ásia, Índia, China, a estratégia ela vai ramificando. E a gente está num momento muito bom dentro da empresa que eu estou vivendo, que a gente já entendeu que não é
uma estratégia que vai funcionar 100% em todos os mercados. A gente tem esse espaço em falar, ok, eu entendo a estratégia, eu sei para onde a gente está indo, eu sei qual que é a nossa visão, mas aqui na América Latina eu vou ter que fazer essas adaptações. Os ajustes. E aí é diferente pro México, é diferente pra Colômbia, é diferente do Brasil, é diferente da Argentina, é diferente do Chile. Então, cada cultura, cada pessoa, cada indústria, né? A gente tá vendo a Argentina tá passando um momento muito complicado econômico. Então, a minha estratégia lá, não adianta eu falar que eu vou crescer 30% na Argentina, por exemplo. O cenário não me deixa. Não permite, né? Não permite. Mas eu tenho. Mas a estratégia, ela tá conectada. Né? Então, tá cascateado e tá sendo comunicado. E a liderança, ela tá o tempo inteiro que eu falei, repetindo a estratégia. Legal. Então, a gestão estratégica... E aí, em estratégia, a gente precisa olhar muito sobre para onde a gente vai, as tendências, o mercado, os concorrentes, os clientes. Eu olhei aqui, a gente tem um livro, A Estratégia do Oceano Azul. É fantástico esse livro, todo mundo deveria ler ele. Porque ele fala sobre parar de competir num oceano vermelho, onde é sangue e a gente está lutando pelo mesmo cliente. Como que eu crio um oceano azul? Como eu me diferencio? Como eu navego nesse oceano azul por um período, aproveitando e eu tô sozinho. Bebendo água limpa. E em que momento eu tenho que inovar de novo? Porque a gente, por melhor que você tenha estratégia, ela vai ser copiada. Sim. Né? Talvez não na totalidade, mas você começa a perder o diferencial competitivo. E aí você já tem que buscar o seu próximo oceano azul. E aí eu tô chamando de plano de ambição, mas é um pouco isso. Então, tá em mudança. Como que eu olho para uma matriz onde eu falo o que eu preciso fazer novo, o que eu preciso parar de fazer, o que eu tenho que incrementar. Então, todas as empresas precisam tirar um tempo e pensar a sua estratégia. Sabe? Para onde eu tô indo, o que eu quero fazer, para onde eu vou. Muito bom, Alan. Quando você comentou lá no início do episódio, que você falou da Philips. Poxa, somos líderes de mercado aqui, mas acabou, tá? Agora a gente vai para cá. Sem dúvida nenhuma, isso foi uma tomada de decisão que a gestão estratégica estava por trás, norteando todo esse cenário. Eu falo porque me veio à memória que eu vivi isso. Eu trabalhei vendendo iluminação. Ah, olha só. E nós tínhamos ali um grande portfólio de lâmpadas, e as lâmpadas da Philips era top. Primeira linha. Exato. Era o dobro do preço da minha segunda. Mas as pessoas iam buscando a Philips. Confiabilidade na marca, né? Exato. Aí começou a chegar um momento que, para pedir da Philips agora é só a partir de X unidades. Começou a se complicar esse processo, até que o produto começou a ficar muito escasso no mercado e o cliente ele ia na loja buscar, cadê a Philips? Então... E a gente começou a ter que repor ali tudo com outras marcas e enfim. Então é muito legal você participou de alguma coisa, você ouve, né, alguém falando e fala, poxa, é verdade, eu estava vivendo aquilo e a galera já estava vendo essa mudança aí falou, o navio ele tá aqui, mas agora a gente tem que pôr ele para lá, tá? Então imagina o desafio que o CEO na época passou, que a Philips tem capital aberto na Holanda e em Nova York, convencer e mostrar que por mais que você tenha penetração, liderança no mercado, o seu futuro não está ali. Né? O seu futuro está em outra indústria. E começar a criar um plano, que eu comentei, de desinvestimento, de separar o negócio. E aí, eu lembrei aqui uma história que a gente fez a separação da parte de televisão, da parte de TV, gigantesco. E eu estava liderando a separação do setor de iluminação. Só que a Philips, ela tem uma marca muito forte, uma marca global muito forte. E as empresas que compraram a divisão continuam pagando royalties para a Philips para usar o nome. E aí a gente fazendo o trabalho de separação de iluminação, a gente estava contratando um software para a área logística, para a área de importação. E tinha alguns desafios. Tinha que ser um software para usar igual na América Latina. Não tinha que ser uma empresa que tinha penetração em todos esses mercados, porque eu não queria ter
o México trabalhando de uma forma, a Argentina de outra, o Brasil de outra. E aí eu conheci uma empresa brasileira, eles são de Americana, que eles faziam esse software e a gente entendeu, o time avaliou, entendeu que cumpria com o que a gente precisava. E aí eu quis conhecer a empresa. Então eu saí de São Paulo, fui em Americana conhecer, visitar a sede da empresa. E aí eu entrei numa reunião executiva com o time, né, para me apresentar, para entender ali algumas coisas. E aí veio o presidente da empresa. E ele entrou na sala. E aí ele falou assim: vou te contar uma coisa. Sábado, eu fui na loja e comprei uma televisão da Philips de 50 polegadas. E aí minha cabeça, cara, eu conto ou não conto? Conto ou não conto? Aí eu falei, ó, a gente tá aqui hoje conversando porque nós estamos separando a divisão de iluminação. Certo, né? Então, vocês estão separando isso aí, beleza. Falei, então tá. A TV a gente já separou. Aí o cara parou, olhou pra mim. Tá falando que a televisão que eu comprei sábado da Philips não é da Philips? Não, ainda não é da Philips. É uma outra empresa que fabrica e usa o nome da Philips. Aí ele falou, peraí. Aí ele saiu da sala. Aí ele voltou com o sócio dele da empresa. Fala pra ele o que você me contou. Aí ele já tava rindo. Começou a rir. Cara, a televisão que nós compramos no final de semana da Philips, pra falar pra ele que nós compramos uma televisão da Philips, não é da Philips. Aí virou uma piada ali, né? Mas é muito curioso isso. Tem como devolver? E os caras quis fazer uma moral, né? O cara da Philips tá vindo aqui, hein? E não tinha mais nada. Então hoje tem... Você ainda vê pilha, né? Sim. Você vê pilha, você vê fone de ouvido, tem um monte de produto que a empresa vende e tem royalties sobre tudo isso. E é muito dinheiro que ela recebe com royalties. Legal, ouvindo você falar tudo isso, o Lê com certeza se lembra de uma decisão que nós tomamos também em 2021, em descontinuar o nosso produto, que na época ele representava acho que 60% do nosso faturamento. Nós falamos assim, esse produto tem que sair, esse produto tem que parar de existir no nosso portfólio. E aí nós traçamos um ciclo ali de 3 anos, que seria agora no início de 24. E exatamente no início de 2024, conforme nós trabalhamos, tiramos todo o foco do negócio dele, reestruturamos outros produtos para outras ações financeiras, nós conseguimos realmente agora, exatamente quando nós definimos trocar, esse produto hoje ele já não existe na empresa e há 2, 3 anos atrás ele representava 60% do nosso faturamento. É difícil tomar essa decisão, né? Bastante. Só que nós entendemos assim, é agora. Se não tomar ela agora, nós vamos ficar 2, 3 anos investindo tempo, investindo recurso num produto que não vai fazer mais sentido. E nós começamos a fazer ao contrário, então. Nós fomos investindo tempo, em recursos, em produtos que para nós fazem muito sentido. Foi bem interessante. Ouvindo você falar, eu fui lembrando desse episódio e é a realidade. É a gestão estratégica. É a gestão estratégica. É a gestão estratégica. Consegue te permitir fazer isso. E hoje o 90% do meu tempo é olhando para a batalha que a gente tem definido. E não deixar o time se perder. Dispersar. Então... antes de vir pra cá, um colega me mandou uma mensagem com uma ideia maravilhosa. Realmente tem um mega potencial. Só que a gente tem que entender o alinhamento que tá. Sim. Então, faz sentido ou não faz sentido? É o momento. É o momento? É agora? E claro, e tem muitas pessoas que não estão preparadas para essa conversa. Sim. É chato, não... Não, cara, tá simples. Tá simples pra decidir. Tá aqui, a estratégia é essa. Tá alinhado aqui com 1, 2, 3, pilar 1, 2 ou 3? Não tá. Então, não é agora que a gente vai fazer. A ideia é excelente, mas talvez ela seria ideal há 2 anos atrás ou daqui 2 anos, por exemplo. Mas agora não. Tem um ponto importante que é o seguinte, quando a gente fala sobre a priorização. A gente tem que trabalhar na performance e na transformação. A gente tem que ter essas duas visões. A performance é agora. Eu tenho uma meta de venda para entregar, eu tenho que performar e tem que ter resultado. Se você não tem resultado, você não tem nada. Então é assim, acabou. É a história da estratégia e tangibilizar ela pro ano, pro mês, pro dia e o que eu tenho que entregar. Só que quando eu falo do transformar, é o próximo negócio.
você vai fazer. Entendi. Como desenvolvimento, como a área que eu estava anteriormente, de desenvolvimento de negócio, eu trabalhava para o meu time ter o que vender em 2025, 2026, 2027. E hoje ele vai vender esse produto, mas ele precisa ter inovação, o mercado está mudando, a tendência é outra, e ele tem que estar... E eu trabalho com isso. Então, se a gente não tiver esse olhar da performance e da transformação, a gente tem que ter pessoas nas nossas empresas que ela não tá na pressão do dia a dia de entregar a meta, o faturamento só. Ela tem que estar olhando o próximo mercado, o próximo produto, o que eu vou vender, a tendência. Próxima curva do negócio. A próxima curva do negócio. Porque se eu não tiver esse olhar, eu vou ficar preso no meu dia a dia. E eu não vou inovar, eu não vou trazer o diferente. A gente tem que ter muito esse olhar também. Então, entre performar e transformar. Perfeito. Isso é bem difícil. Bom, E aí também, quando a gente olha para essa estratégia, eu vejo muito que a gente tem alguns tipos de profissionais. Então, você tem um tipo de profissional que tira do zero. Não tem nada. Ele vai, constrói, convence, consegue tomar decisão com pouca informação, tá motivado. Então, ele tirou do zero, ele trouxe pro 1. Então, ele criou alguma coisa ali já. E aí, quando a gente olha pro próximo passo, talvez não é essa a mesma pessoa que vai pegar do 1 e vai levar pro 10. A gente vai ter que ter um outro perfil, que já é um perfil de estruturar mais processo, mais olhar financeiro de retorno. E aí, do 10 para a escala, sim. pro 100, já é outro. Sim. Já vai ser... Então, a gente tem que tentar mesclar esses profissionais. E aí, como empreendedor, né, vocês falam muito com o empreendedor aqui que está se desenvolvendo profissionalmente, tem isso de sempre abrir coisa nova, sempre estar no novo. Então, tem que ter esse pé no chão de olhar. Aí eu posso fazer uma pergunta para vocês? Vai lá. Como que vocês separam o empreendedor do empresário? Qual que é a visão de vocês? Olha, eu vou muito na seguinte linha de raciocínio. O empreendedor é aquele profissional que faz as coisas acontecerem. No meu ponto de vista, ele está ali com o nome no CNPJ ou não muda. Então, eu entendo que você é um grande empreendedor dentro da Philips. Assim como nós temos aqui o Gabriel, que faz parte do nosso time e, cara, ele é muito empreendedor, né? Então, eu acho que o empresário, ele é uma figura que ele faz a gestão do negócio por meio de ter ou não um perfil empreendedor, que eu acho que isso muda totalmente a forma da entrega. E quando ele forma um time de empreendedores, de pessoas com energia, que realmente faz ali acontecer, eu acho que aí o mercado se transforma, né? Aí sim. o mercado, a empresa, né? A empresa se transforma. Então, eu separo muito dentro dessa linha. Eu acho que o empreendedor é a pessoa que tem energia, que faz acontecer, tem propósito. Não importa a área, o cargo, o que ela está fazendo, mas ela está fazendo com muita intensidade, ela está fazendo com muito sentimento de pertencimento. E aí, o CNPJ estando ou não no nome dela, para ela, não tem problema. E eu acredito muito no empresário, que ele tem ali o poder de uma gestão mais direcionada, conforme o perfil dele, que sim, ele pode ou não ter um perfil empreendedor. Não significa que porque ele montou um negócio, ele tem esse perfil. É claro que quem monta um negócio tem ali características de um empreendedor, mas eu acho que isso não é uma assinatura, ó. Você é porque você o fez. Eu acho que a definição de empreendedorismo ela é muito mais profunda, né? Ela é muito mais direcionada. Eu tenho essa linha de raciocínio, Eu cara. concordo contigo. Cara, pra mim, empreendedorismo é um estilo de vida. É uma forma de você viver. E se você tem CNPJ no nome ou não, não importa. Sabe? Então, eu acho que a pessoa que ela tem a mentalidade, a visão de empreender, ela empreende no que for que ela queira se propor. Ela vai ter a visão, o comportamento, a filosofia de empreender, de identificar e aproveitar a oportunidade,
de se automotivar, de entender o problema e resolver ele, que para mim é a principal característica de um gestor. Acho que a partir do momento, empresário, enfim, a partir do momento que você consegue identificar o problema e resolver, encontrar caminhos para ele, porque vamos lá, o que faz uma empresa ela não se desenvolver, eu gosto muito dessa ideia, o que faz uma empresa ela não se desenvolver é um problema. Problema, concordo. Então, se você é bom em resolver problemas, as chances de o seu negócio não evoluir são pequenas. Exato. Então, para mim, é uma forma de encarar a vida. Então, hoje eu consigo aprender assim, muito com esse cara aqui. Muito, muito mesmo. Nos últimos 5 anos, que eu... 4, 5... Perdendo as contas agora. 4. Que a gente está convivendo junto, trabalhando junto. Eu não me considerava um empreendedor. Hoje eu me considero. Mas ele que me ensinou muito e para mim é exatamente isso. É o que você se propor a fazer, você ter essa mentalidade de empreendedorismo. Eu gosto muito dessa ideia do estilo de vida. É. Porque aí não interessa onde você tá, o Não. que você tá fazendo. É seu. É seu, você tá olhando. E é realmente um estilo de vida porque não é fácil. Né? Você tem que ter muita resiliência e convencer muita. Né? Você tem que se expor. Você tem que sair da zona de conforto. Ouvindo você falar, eu tô imaginando aqui que o empreendedor, ele tá abrindo um caminho no meio da mata, não tem nada, ele tá abrindo um caminho. E o empresário, ele tá olhando esse caminho e ele consegue pavimentar, deixar ele mais largo e fazer escalar e de repente ir para um outro caminho também, aumentar, né? Você lembra de uma conversa nossa em janeiro? Nós estávamos lá na sala da TreinaCons, eu, você e o Lê, discutindo sobre possíveis projetos que poderíamos trabalhar junto. E aí, no fim da conversa, eu falei o seguinte para você, não sei se você vai se recordar. Falei Vamos assim, ver. Alan, o fato de nós estarmos aqui tendo essa conversa com você não é por tudo que você já construiu que nos chama a atenção em ter um projeto que você... O que mais chama a atenção, não que isso não chama, lógico que chama, parte técnica, tudo, mas o que mais chama a atenção é seu perfil empreendedor. Eu lembro. Porque a TreinaCons, ela tem uma estrutura de perfil empreendedor. Então, isso nos interessa em você. Isso é o que é mais interessante em você para nós lá naquela época. Nós discutimos. Aquela época, assim, né? Foi recente agora. Mas é o que nós enxergamos, falando, não, ele é muito empreendedor. Então, isso para nós faz sentido, discutir projeto com eles. A sua história, as suas conquistas, é muito relevante. Mas, naquele momento, para nós, o seu perfil empreendedor era muito maior do que tudo que nós estávamos debatendo. Então, nós levamos muito a sério essa parte do perfil empreendedor. A palavra que nos move é resultado. Isso. Cara, gera resultado, não a qualquer custo. Gere resultados, mantendo a ética nos resultados, gere resultados. Nós conectamos muito essa palavra também em empreendedorismo, cara. O resultado cura tudo, né? Sim. O resultado correto cura tudo. Sim. Então, Resolve qualquer problema. Resolve. Se você tem resultado... Tem a história do Kobe Bryant, jogador de basquete, que ele acordava ele acordava 3, 4 horas da manhã, treinava antes do treino, depois treinava de novo e treinava, e ele era o exemplo de treino. Só que, cara, ele tinha resultado. Se ele não tivesse resultado, acordar 4 horas da manhã, fazer a rotina que ele fazia, não ia valer nada. Sim. Né? Então ele é o que é, porque ele combinou o esforço dele de treinamento, que levou ele a ter resultado, mas se no final ele não tivesse resultado... Então, para as empresas, vende. Entrega. Faz a sua venda. Vende primeiro, faz, e depois, cara, a gente resolve os outros problemas dentro de casa. Perfeito. Se você não vender, não tem empresa. Se você não tiver negócio, não tem empresa. Ela não se sustenta, ela não consegue permanecer dentro do cenário. E aí o que eu mais vejo é empresas que estão lá procurando arrumar processo, olhando para métricas e tá negligenciando trazer receita, trazer oxigênio para a empresa. Então, o foco é esse. Eu sempre falo, eu faço análise assim, eu falo isso sempre há um bom tempo já. Eu falo assim, ó, só é inovador o que gera resultado, cara. É boa. Não Muito gerou bom. resultado? Não é inovador. Exato. Né? Então, igual você falou, cara, eu posso girar a caneca de uma forma um pouco diferente. Gerou resultado? Gerou, foi inovador. É isso aí. Foi inovador. Isso. Agora eu posso ter uma ideia brilhante. Nossa, que ideia espetacular. Mas não gerou.
Nenhum resultado. É isso aí. E o que você falou é extremamente importante. Foco em vender. Pode ter algo que precisa corrigir. Vamos corrigir. Mas vamos vender. Porque quando você está vendendo, você está mantendo toda uma estrutura para fazer tudo depois. Tudo que você precisar. Mas primeiro a venda tem que acontecer. Porque senão você não vai ter oportunidade para o restante. Bom, aí a gente vai entrar num outro podcast de venda também. Mas, mas é muito legal falar sobre isso. É uma área Sabe? bacana. Resultado, cultura de performance. E ter um time muito focado nisso, você cobra, aceita a cobrança e você tá motivado. Eu brinco que eu tô numa fase que eu acordo de manhã já com aquela sensação... Inflado. E um monte de coisa pra fazer e vamos pra cima. Chega no final do dia, a hora que eu falo, cara, eu achei que eu não ia sobreviver hoje. E aí deu tudo certo. E tudo deu certo. Né? Então, Na temporada de vendas, a Eu ia gente falar chama... isso. Você ia falar, vai ter uma temporada de vendas. a gente hein? chama você pra eu gente... venho. Fechado. Já tem um... Já temos aí um Temos um convidado. convidado, hein, cara? Legal, vai ser um prazer. Alan, Legal. dentro de todo esse contexto aí que nós discutimos da parte estratégica da gestão, você já, cara, muitos direcionamentos bem legais. Cara, você falou muitas coisas aqui que eu fui, assim, reorganizando pensamentos, realmente. Legal. De forma de como conduzir o nosso negócio, outros negócios dos nossos clientes, está sendo muito esclarecedor. Mas dentro de todo esse contexto, você está enxergando, por mais que você já deu algumas dicas disso também que eu vou perguntar, mas você está enxergando algumas mudanças muito significativas nessa gestão estratégica? Vou pegar uma situação que eu penso muito, o tempo, cara, vai lá, tem que ser rápido. O que você está percebendo de mudanças dentro da gestão estratégica dos negócios? Falando sobre tempo, o que eu tenho visto é que as empresas estão muito preocupadas com o tempo. Aham. E uma das soluções que estão dando é: vamos diminuir o tempo de reunião. Nosso tempo de reunião. Primeiro caiu para 45 minutos, depois 30 minutos. O tempo de reunião. E aí o que aconteceu? A gente não fez menos reunião, a gente está fazendo mais. Porque agora diminuiu, em 1 hora eu faço 2 pelo menos. Eu fazia uma de 45, agora eu faço 2 de 30. Essa é uma preocupação grande que a gente está tendo, que eu estou vendo muito. A preocupação olhando para tempo é que as pessoas dentro das organizações, elas têm que focar no que é o negócio, o que elas estão ali. E evitar investir o tempo delas em coisas que não estão envolvidas diretamente. Vendas, de novo. Uhum. Como que eu garanto que o meu time de vendas ele está vendendo e não está fazendo reuniões desnecessárias administrativas? Né? Como que eu garanto que o meu time de finanças ele está se envolvendo em menos reuniões, usando melhor o tempo dele? Como que eu crio um relatório financeiro e publico esse relatório financeiro num portal ou num e-mail ou onde seja, onde o que você quer saber do resultado financeiro está ali da empresa, obviamente por níveis, quem pode ver o quê, quem tem acesso ao quê, mas que você reduza tempo desnecessário das pessoas. Então o tempo ele é o nosso ativo mais importante, né? E olhando as mudanças estratégicas, as empresas estão cada vez olhando para isso. Então como que eu potencializo mais o tempo das pessoas, tirando ela de atividades burocráticas e colocando elas em atividades que agregam mais valor? Como que eu automatizo meus processos? Hoje tem muita tecnologia para automatizar processos. A gente tem hospitais que tem 150 pessoas na área de faturamento. Faturando. É até bonito de ver. Você entra na área de faturamento, cara, 150 pessoas, todo mundo sentado faturando. Todas as telinhas ali, tá um monte de robôs. A pessoa parece um robô fazendo a mesma coisa. E aí você traz automação de processo, ferramenta de automatização de processo. Tem cliente que consegue botar o robô para fazer o trabalho manual, navegando nas telas ali do sistema, clicando, simulando pessoas, e você não precisa mais. 100 pessoas você consegue tirar do processo. E aí, e realocar para fazer atividades que agregam mais valor para o cliente. E aí, conectando, né, agregar valor para o cliente, como que a gente
nessa mudança de gestão estratégica, a gente consegue dar trazer uma experiência diferente para os nossos clientes. Mais baseada em relacionamento, com mais tempo de qualidade conversando com o cliente, né? Então, tempo é muito importante. A outra mudança muito grande que eu vejo é fidelidade e gestão dos clientes. Como que a gente consegue vender mais para esses clientes, né? Como que eu amplio o meu mercado e eu vejo uma transformação muito grande na venda por relacionamento. Então, essa é uma mudança estratégica muito grande. A gente tem investido muito, eu vejo muito investimento de empresas treinando os seus times, os seus vendedores, os seus gerentes de conta que vendem na sua base de clientes, desenvolvendo um relacionamento com seus clientes, entendendo os problemas, os desafios de negócio, para poder propor a solução correta para ele. Então, soluções mais personalizadas, experiência. Então, hoje a gente fala muito em experiência do cliente, né? Então, isso na gestão estratégica muda muito. As Vem empresas impactando, né? vem impactando muito também. É porque, por mais que a tecnologia ela tá, né, impactando de maneira cada vez mais significativa, para vender sempre vai ser pessoa para pessoa. Vai. Então, assim, aí eu Vai. vendo você falar, cara, o Alan ele tá falando simplesmente o seguinte: eu não quero mais que o meu vendedor ele esteja preenchendo o relatório. Exato. Eu quero que ele esteja conversando com o cliente, conversando com ele, entendendo ele. Às vezes, eu brinco, às vezes tem um cliente que eu tô há, sei lá, uma semana sem ter um contato mais próximo. Eu falo da saudade corporativa. Bom. Dá uma ligadinha pra pessoa. Recentemente eu fiz com uma cliente, né? Dá uma ligadinha, pergunta aí como é que tá, os projetos, o que tem de novo acontecendo. E colocar o fator humano para fazer aquilo que ele realmente é bom. Exato. Isso E aí. ponha a inteligência artificial para fazer o processo burocrático, Exato. o repetitivo. Exato. Então, você foi falando e eu fui É isso aí. mentalizando É isso aí. Venda é... Vende negócios, na verdade, né? Negócio. É. Então, às vezes a gente complica demais uma coisa que pode ser simples. Tá próximo e eu vi. E aí, tem uma outra analogia importante, né? Você ouve muito por aí que nós temos 2 ouvidos e uma boca. A gente precisa ouvir melhor. Ouvir com qualidade. Recentemente eu tive num evento em Las Vegas, a gente teve a apresentação de uma pessoa, não lembro o nome dela, mas ela é muito conhecida, tem livro, best-sellers, sobre comunicação, e ela trouxe um conceito que para mim foi novo. Ela falou que a escrita nas mensagens de WhatsApp é o novo saber ouvir. Saber ler a mensagem é o novo saber ouvir. E aí ela trouxe em 2 telas a mensagem, uma pessoa mandando mensagem para outra. Então eu te mando uma mensagem. E aí ela expressava a emoção que você li. Aqui eu tinha a emoção que eu escrevi, o que eu estava querendo dizer, e como que você interpretava a mensagem. E aí foi uma pessoa mandando uma ideia para outra. Ó, tive uma grande ideia para fazer não sei o quê, e aí explicou um pouco e mandou. E aí você leu e falou, cara, que ideia fantástica que ela teve. Vai transformar o nosso negócio. E aí você respondeu para ela, legal. Legal. E aí a pessoa que recebeu o legal, legal? Eu tive a super ideia e o cara me respondeu um legal. Pior é mandar o joinha, né? E aí eu mandei legal. Não, mas e aí a pessoa escreve de novo. E aí ela já começa a ficar nervosa. E ela manda outra mensagem. E aí você lê, aí ela detalha mais. Ela coloca número, ela coloca evidência. Não, mas eu tô te falando que não é só legal, porque a gente vai ganhar tanto, 20%, 30%, escreve. A hora que você lê, você pensa, que negócio fantástico. Ah, vamos conversar segunda-feira no escritório. E aí você pensa, eu preciso conversar com ela segunda-feira no escritório. Na hora que ela recebe a sua mensagem, pô, mas só segunda-feira ele vai conversar comigo no escritório? Estamos conversando Porque isso não é prioridade. Então, é um conceito que saber ler a mensagem que a gente recebe no WhatsApp, saber responder é o novo saber ouvir. Isso é muito, muito poderoso. A hora que a gente lê a mensagem... Acontece comigo, tá? Eu tento não fazer isso, mas às vezes eu bato o olho e respondo uma coisa mais ou menos.
que depois você fala, pô, poderia ter respondido melhor. E a gente tem que começar a se cuidar com isso. Sim. De tentar... Porque a mensagem, o e-mail, ela é muito frio. Ela vai depender da pessoa. E a gente começa a entrar num conceito de gestão com comunicação. E uma coisa que você comentou aí do WhatsApp, que eu acho também muito importante, que nós temos que preparar as pessoas que trabalham, estão conosco, convivem ali no dia a dia, é assim, o WhatsApp, ele está ali para facilitar a nossa comunicação. Não significa que eu estou disponível para você também a todo momento. Então, não crie, talvez, expectativas que em Tudo alguns isso. momentos eu não posso atingir. Né? Porque, às vezes, pô, a pessoa está naquela expectativa de um retorno, você não retorna. Calma, eu não estou disponível a todo momento. Agora nós não estamos disponíveis para ninguém via WhatsApp, né? Então, Exato. mas às vezes a pessoa cria essa expectativa. Eu acho que fazer esse alinhamento com quem convive com você na rotina do dia a dia também é muito importante, né, cara? É muito importante. É dentro aí dessa linha de com raciocínio. os pares, com os seus subordinados, com os seus pares, com a sua Isso. liderança. Facilita a comunicação. Não Exato. estou a todo momento disponível aí para você. E a minha dica aqui é, trocou 2 mensagens, não entendeu, liga. Conversa, legal. sabe? Eu tinha um líder uma vez que eu tava com um problema e eu não conseguia resolver, que tinha 2 pessoas que tinham que tomar uma decisão. E eu não conseguia. E aí esse líder chegou pra mim e falou assim, cara, e a decisão que eles precisam tomar? Eu falei, não consigo fazer eles tomarem a decisão. Aí esse meu líder chamou essas pessoas numa mesa igual essa aqui, colocou as 2 pessoas, sentou aqui e eu sentei assim. Ele olhou pros 2 e falou assim, conversem. Cara, magicamente a solução veio. Eu não fiz nada. Ele falou assim, agora vocês conversem. E ficou quieto. Os 2 conversaram sobre o assunto tal, tomaram a decisão. E ali eu não falei nada, foi 5 minutos, resolveu, ele olhou pra mim e falou assim, resolvido? Falei, resolvido. E ficou uma lição pra minha vida. Conversem, Sim. sabe? Não entendeu ou... Cara, não liga, conversa. É o alinhamento, entende, né? alinha. Hoje as empresas estão focadas em processo, que às vezes a gente esquece um pouco a conversação, o poder que isso tem, né? O básico, né? Muito bom, hein? Rapaz, Excelente hoje tá aqui. Bom, muito maravilha. legal. Galera, já encaminhando aí para uma reta final aqui, hein, Alan, do nosso episódio. Rodrigo, tem aí, mais uma vez, ao seu lado direito, aí embaixo tem uma lembrança aqui, um presente para o nosso amigo e parceiro Alan Brusulato. Do Ponto Negócio? Exatamente. A gente Ponto sempre Negócio. Vai coloca pra São Paulo? Vai, essa Será que aí... essa aí vai Cara, passear essa o daí mundo, poderia ir talvez? pra Argentina, Chile... Vamos ver o que é Pô, isso. faz uma foto lá no... Tá bom, deixa comigo. Vou levar então, comigo. Pô, Vou deixar na combinado. minha... A gente vai publicar lá, hein, Gabriel? O Gabriel Poxa, gostou da abrir ideia aí aqui, hein, pra Gabriel? você Muito ver, obrigado. Eu vou É um abrir. ponto Marca a negócio Rádio Metrópole, personalizado, a hein? Treinacons. Aí uma cara, lembrança vou abrir desse momento aqui que você tá passando com a gente. Vou Alan. abrir com... não acredito. É isso aí mesmo. Aí. Agora eu É. tenho a minha. Mas Olha aí. Aí. Olha, ele tá com o meu personalizada. nome ainda. Exatamente. Caramba, vou ter que levar isso aqui comigo, sim. Muito obrigado pelo carinho, viu, pessoal? Imagina, Alan. Bom, bate-papo que foi muito bom, gente. Muito bom mesmo. Alan, cara, uma mensagem final e um agradecimento aí muito forte aí da nossa parte aqui da Treinacons, da Rádio Metrópole, por você ter aceitado o convite e vir aqui compartilhar um pouco de informação. Muito obrigado mesmo, cara. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Contem comigo. O que vocês precisarem, eu vou fazer o que está no meu alcance e o que não está para estar aqui. Eu preciso de um pouco de paciência por conta das agendas que é difícil conciliar. Sim. Quando eu penso numa mensagem final, para mim é o seguinte, eu acho que nós devemos procurar estar no ambiente correto. O poder do ambiente. Acho que a mensagem é essa para quem está escutando, assistindo, ouvindo a gente. Busque estar em ambientes que te desafiem, sabe? Que te tire da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar maravilhoso, mas não tem progresso nenhum. Então, eu sempre tive isso na minha vida, eu sempre busquei... Muitas vezes eu me perguntei por que eu tô fazendo isso, meu Deus, mas sempre me levou pro próximo passo. E falando de próximo passo, a mensagem é: as pessoas que
te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar para o próximo nível. Então procure ambientes novos, desafiadores, e o crescimento vai estar aí. Isso vai te ajudar a ser a se transformar numa pessoa melhor, num empresário melhor e transformar muitas vidas. Então, e sem se esquecer, obviamente, da gratidão por todas as pessoas que te trouxeram até aqui. A gratidão diária, a gratidão pela vida, pela família, tudo que a gente tem construído e conquistado é muito importante, mas a provocação é essa. Vamos jogar para ganhar e não jogar para não perder. Eu vejo muita gente jogando para não perder e não tá jogando para ganhar. Legal. Sabe? Então, muita força e a transformação tá aí no movimento. Show de bola. Alan, para te achar nas redes sociais, como que faz? Brusulato tá fácil. @Brusulato no Instagram e Alan Brusulato no LinkedIn. No LinkedIn lá, Vocês vão eu me vejo que você é encontrar bem lá. ativo no LinkedIn, lá, é bem interessante. Tenho mantido aí uma constância. Rodrigo Legal. Fernandes, como que faz para te achar nas redes sociais? Rodrigo Fernandes OC. Arroba Rodrigo Fernandes OC. Muito bom. Bastante conteúdos de negócio lá, viu? Eu tenho percebido. Mas, Alan, só para fazer uma observação aqui, cara, como é bom te encontrar para discutir sobre negócios. Todos os momentos que eu tive a oportunidade de debater com você sobre negócios, sempre foi muito legal. Parabéns, tá? Por todo o seu desenvolvimento, e a gente sempre fala da versão atual. E o legal é que cada vez que eu encontro você, a sua versão atual, ela evolui muito, cara. E isso é muito bom, tá? Estar próximo a pessoas, assim, com o nível de desenvolvimento que você tem, é muito legal. E continue fazendo exatamente igual você está fazendo. Você é uma inspiração para muitas pessoas. Tá? Obrigado. Não, imagina, é um prazer enorme estar com vocês aqui. E eu venho de coração. Que bom. Podem chamar. Isso realmente é fundamental. Obrigado. Eu acho que foi isso, né, Lê? Falar de gestão, o que muda na gestão com o Alan, acho que foi muito enriquecedor. Né? Acho que todos conseguiram se conectar. Vou assistir todos os podcasts. É o que eu falei, olhando ali o que vocês estão fazendo, é um mini MBA. Pode estudar que vocês vão sair muito melhores depois de assistir esses podcasts. Pô, sem dúvida. Ouve aí, galera. Mini MBA aqui nas 10 episódios da temporada. 10 episódios. Isso aí. E daqui a um tempo nós temos que contar a próxima temporada, hein? Mais pra frente. Mais pra frente. Vai lá, Leandro Buturi. Gente, ótimo. Muito obrigado aí a você que nos acompanhou até aqui, que ficou aqui até nesse ponto do episódio. Agradecemos muito aí você que esteve com a gente, que vai estar aí provavelmente nos próximos episódios. Para finalizar aqui, para me achar no Instagram, que é a minha rede social mais ativa, é @LeandroButuri, e lá a gente consegue se conectar e tá falando muito mais sobre negócios. Esse foi mais um episódio do Ponto Negócio, o podcast da Treinacons em parceria com a Rádio Metrópole FM, e as plataformas estão aí no YouTube, Spotify e também aqui nas transmissões da Rádio Metrópole para você acompanhar todos os conteúdos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu!